Oi, pessoal. Dia de festa hoje. Não é as mulheres e a morte, mas é dia de festa e tem a ver, né? O pessoal tá chegando já. Aê! E aí, Tudo bem? Ana, tudo bom? Tudo bom? Cheguei. Chegou. Aí o pessoal tá E aí? chegando ainda para a festa. Sim, já tô aqui preparada, ó. Ah, sim, olha aqui, ó. Taça especial. Aê, nós vamos brindar. Tá. Que Aí, legal. o pessoal tá chegando, ó. Tô vendo o pessoal aí, ó. Tem um pessoal ansioso, né? Nossa, eu tô muito impressionada com essa coisa toda. Tem um monte de gente comemorando aqui o Tem, aniversário tem, do Álvaro de tem bastante Azevedo. coisa, Nossa, né? Tem bastante que lugares legal. comemorando também, tal. Pois é. Fiquei Isso é super legal. feliz. Isso é bom demais, Muito nossa. legal. O cara com Muito legal. completando 189 anos e tá num gás desse, não é não? Pois é, você viu que legal? Aí sim, E e olha, você? o ano que vem vai ser mais legal ainda. O ano É, que vem eu já estou preparando 190 cento e anos. noventa aí sim, ó. Nós já estamos no esquenta. Esse daqui já é o esquenta, não é não? É, esse aqui já é o aquecimento. 190 anos do Álvares de Azevedo promete. Aí Já estou sim, me vai ser demais. preparando, Vai ser demais. já estou pensando em várias coisas. Vai ser Vai ter demais, vai dealer ser em tudo. sensacional. Vai ser muito legal. Peguem suas taças. Ó. Hoje eu Peguem vou ler suas os taças, comentários, é. viu? Vê que já Hoje eu tem vou ler um, os comentários. aqui do ladinho, aqui já tem uma surpresa, né? Que eu já postei no Rios hoje aí, né? Ai, que legal. A Nós vamos ideia era comemorar hoje. a ideia era ter nós duas aí, né? Mas não deu muito certo, porque a gente mora meio longe. Mas Ah, não tem tá problema. valendo. O importante é a gente brindar. A gente vai brindar, a gente vai beber. Exatamente. Vamos beber juntos, todos juntos. Aí, pessoa que tá entrando, olha lá, já tá Já, tomando já vinho tem, lá, o Biller. então, já tem o pessoal com vinho aí, ó. Tô vendo. Já, nós estamos aqui também com vinho. Que legal. Já Então, vamos olha, começar fazendo brinde, então? vamos Um brindar brinde, já. ó. Todo mundo que tiver com vinho aí, um brinde É, ao sua taça é Álvares. maravilhosa, Peguei, hein, ó. Devia peguei ter posto a minha minha taça. caneca. Mas aí não Eu apareceu. peguei minha taça especial, que foi um amigo muito querido que me deu, o Ivan, da Soul Shadow. Ele me deu essa taça e falou assim: olha, você usa essa taça somente em ocasiões especiais. Então, essa é uma ocasião Essa é. especial. Então, nós vamos brindar aqui com a taça especial. Todo mundo aí, cheers. Um Cheers. brinde Brindemos ao Álvares de Azevedo. ao aniversário do Álvares. Que legal. Aí sim. Já tem uma galera aí, ó, já tem um pessoal entrando. Já tem. Legal. Eu vi que tinha muita coisa acontecendo hoje, né? Sim, Muita, sei lá, uma é muito agitação, bacana, muita né? gente comemorando. Fiquei muito feliz, muita gente comemorando aí o aniversário do Álvares, junto com a gente. E aí É. hoje nós vamos falar, eu e as minhas anotações aqui, já tá tudo aqui, ó, vários post-its, Aí várias sim. edições aqui, ó, edições especiais para a gente falar sobre essas edições, sobre. A gente vai falar sobre Álvares, o Álvares Byroniano, e o foco hoje vai ser Noite na Taverna. Noite Oh, na Taverna, maravilha. várias adaptações, e nós vamos falar sobre as mortes dessas que essas pessoas Nossa, é uma todas. HQ, meu Deus, é uma HQ. É um HQ, é um Que HQ. Essa aqui é super maravilha. especial. Essa aqui é super especial. A gente vai falar um pouquinho dela, ó. Nossa, HQ. São várias adaptações do Noite na Taverna. E tem aqui uma edição muito bacana também, que ela é de 59, acho. Não lembro direito a data dela, mas ela é ilustrada. Muito especial essa edição aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma ilustração aqui.
Ela é ilustrada pelo Di Cavalcante. Então ela Nossa, tem umas ilustrações, que ilustrada raridade. É rara pelo essa, não Di é? Cavalcante. Ah, não é muito não. Não é não? Ela é ilustrada. Não, acho que eu comprei no estante virtual. Estante virtual você acha tudo, né? Eu É, isso é adoro verdade. estante virtual. Adoro pesquisar, adoro revirar. Aqui, ó. Em homenagem, Ah, que lindo. nosso vinho, Nosso vinho aqui, em ó. homenagem Não podia ser ao diferente. nosso brinde aqui ao Álvares. Tá bom demais. Então nós vamos. Olha, eu vou ler os comentários hoje. Você acha que Noite na Taverna daria um filme? Daria um ótimo filme. Tem um curta é, que está disponível no YouTube e eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu passo o link. E foi gravado em São Paulo. É uma, assim, é uma adaptação do Noite na Taverna e é muito bacana, muito legal. E tem, a Dione entrou aí, Dione. É, é uma adaptação do Noite na Taverna. Depois eu passo o link para vocês, porque está disponível no YouTube. E é muito Tá. legal, muito Ah, bacana, legal, aí a filmado em gente São põe. Paulo. É bem legal, bem bacana. Então eu acho que daria um ótimo filme, daria um filme assim bem gótico, bem dark. Nossa, que maravilha que ia ser, hein? Já pensou? E aí, assim, ó, para a gente começar falando do Noite na Taverna, eu preciso contextualizar. Então, a gente vai falar sobre, inevitavelmente, Lord Byron. Então, Lord Byron, que na verdade era quem inspirou essa coisa toda do Álvares de Azevedo, esse, essa coisa dark dele, né? Essa coisa gótica toda foi inspirada no Álvares de Azevedo, no Byron, no Lord Byron. E o Álvares de Azevedo era conhecido, né, como a gente já falou da outra Sim. vez, como Byron brasileiro. E tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo esses dias sobre as traduções. Então, a gente também já falou na outra live que o Byron ele veio para a literatura, chegou até nós aqui no Brasil, por intermédio dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, o Byron ele era muito mais popular, vamos dizer assim, muito mais pop aqui em São Paulo, por causa da efervescência toda que tinha ali no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito. E eu estava lendo um texto sobre as traduções. Então, o que era muito interessante sobre essa coisa do Lord Byron? Ele era traduzido pelo pessoal, então, se não fosse traduzido pelos estudantes, não, talvez não se tivesse acesso à obra do Byron. Então, esses estudantes todos, tem vários que traduziam. E o Álvares de Azevedo, especificamente, ele traduzia o Byron de um jeito muito particular. Então, ele traduzia o Byron com um quê ele trazia uma coisa muito. Ele carregava nas tintas. Então, ele pegava a coisa assim. Ele traduzia uma palavra que nem era escuro, negro, carregado, e aí ele ia lá e colocava isso. Então, na verdade, como que ele traduzia esse Byron? Ele não traduziu muita coisa, não, mas o que ele traduziu, e aí eu acho que isso se espalhava pelos estudantes da academia, eles transformaram o Byron em mais byroniano do que o próprio Byron. Então, assim, o Byron, talvez ele não tivesse aquela coisa toda de ser tão gótico, tão dark, tão. Eles puseram Sabe assim, meio tão que um. carregado, Eles tão puseram pesado, um jeito deles, né? Imprimiram uma marca deles. particular. Particular, um jeito todo especial. E aí, claro que o Álvares, né, era o mais byroniano de todos. Então, o Byron acabou transformando, o Álvares acabou transformando o Byron em mais Byron que o próprio Byron. Então, o Álvares ele era mais byroniano do que o próprio Byron. Isso é muito curioso, né? Isso é muito interessante. Isso E é. aí, como ele adotou essa postura toda, a gente óbvio que tem. A gente vai ter bolo hoje, ó. Aqui não tem, não. Aqui só vai ter vinho, viu? Porque aqui Ó, eu vou só mostrar aqui, ó. é O só bolo a tá aqui do sociedade ladinho, ó. epicureia. Ó o bolo. Ah, que lindo!
A gente vai cortar esse bolo aí no fim, A gente né? vai cortar esse bolo aí. Vamos ver se a gente não consegue, né, fazer tudo pra gente cortar o bolo sem correria, né? E ouvir tudo Precisa que você tem para controlar o falar, tempo porque você tem aí. muita coisa legal para falar, né? Precisa controlar esse tempo que você sabe que eu adoro falar, né? Eu falo mais do que a Aí mulher no a gente Yakult, né? adora ouvir, Então, né? controla o tempo aí para você falar, nossa, vamos cortar o bolo. Então, vamos falar um pouquinho do Byron aqui, ó. Então, falando de Byron, Álvares de Azevedo em Byron, pintaram o Byron de Álvares de Azevedo. E, ó, o que, que a gente vai falar sobre o Byron? O Álvares, ele incorporou essa coisa byroniana, incorporou essa coisa gótica toda e falou, vamos transformar isso aqui, a sociedade epicureia, aquela coisa toda. E aí ele trouxe, por exemplo, satanismo, né? O Macário, o Satã, aquela coisa toda. Esse bolo é da Bela Formiga? É, Estão sim. perguntando aí, ó. A Lê tá perguntando. A Lê que me indicou esse uma vez, né? E ela, na verdade, ela me deu um bolo de aniversário esse ano. Ela me mandou um, a Alessandra, e aí eles fazem o bolo que você quiser, gente. O que você quiser, eles embarcam assim. E outra, a moça que fez o bolo, né, da Bela Formiga, o pessoal da Bela Formiga, tá apaixonado pelo Álvares agora. Agora já era. Ela mandou Que legal, um bilhetinho escrito à mão. Depois eu vou postar as fotos que eu fiz. Ele escreveu um legal. bilhetinho à mão para o Álvares, o bolo. Não era para mim, não, tá? É para o Álvares. Depois eu É vou isso aí, postar. tá certo. Ó, Tá cento e certo, oitenta e nove aniversário anos do do cara tá Álvaro. arrasando corações ainda, né? E não Tá é. arrasando É corações, é demais. isso aí. Esse cara é Nossa, demais. é demais. Eu sou suspeita pra falar, né? Eu acho que ele é demais mesmo. Então, assim, ó, ele trouxe lá satanismo, a coisa do Fausto, né? A coisa da sede de conhecimento, a coisa do anjo caído, do Lúcifer. Então, ele trouxe todo esse universo para a literatura, sociedade de Epicureia, a prostituta enterrada viva. Como é o nome dela? É a lenda da noiva, né? É a lenda da prostituta que foi enterrada e eles fizeram uma orgia no cemitério e tal. Diz a lenda que ela é verdadeira. Álvares de Azevedo não estava envolvido, porque isso aconteceu depois. Quem estava envolvido, segundo a lenda, era o Fagundes Varela, tá? Era o Fagundes Varela que estava envolvido nessa história, mas essa lenda ela é muito boa. Aí eu falei, eu vou dar um jeito de colocar ela no meu livro, vou dar um jeito. E aí eu coloquei essa lenda, que ela é bem conhecida, né, pelo pessoal que estuda São Paulo e tal. Eu falei, não, eu preciso colocar essa lenda no meu livro. E aí eu coloquei acontecendo alguns anos antes, né? Ela aconteceu depois, ela não aconteceu na época do Álvares de Azevedo, mas eu coloquei ela lá porque eu falei, não, essa lenda é muito boa para deixar passar, né? É E tem igual a algumas história coisas é igual a história da Rua da Cruz Preta, que da eu Cruz amo, eu Preta, amo. que eles cortaram a cruz e tal, mas isso aí dizem que foi o pai do Álvares de Azevedo que fez. Isso aí É, foi o pai dele, foi ele mesmo, foi o né? pai dele. Era para não ter mais Porque concorrência, não é? porque o pai dele, ele escalava a cruz para alcançar o quarto da mãe do Álvares de Azevedo, que ficava no segundo andar. Então, eles cortaram a cruz e tal, dizem para acabar com a, com a graça do pai do Álvares de ficar entrando no quarto da mãe dele. Tem É, uma história que a gente vai falar sobre essa coisa de Romeu e Julieta, Shakespeare, que é super presente do Álvares, né? Porque ele é muito fã do Shakespeare, então a gente vai falar um pouquinho, porque tem uma espécie de homenagem a Romeu e Julieta no Noite na Taverna, né? Que bem no finalzinho, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, trazendo Byron para a literatura do Álvares, Macário, essa coisa do Satã, Noite na Taverna, que a gente vai focar. Conde Lopo, então Conde Lopo é a maior homenagem do Álvares de Azevedo pro Lord Byron. Então, o Lord Byron, ele é uma espécie de releitura do Conde Lopo. Tá para sair agora, trabalhando ainda no texto,
vai sair pelo sebo Clepsydra, então acho que muito mais pessoas vão ter acesso ao Conde Lopo. E eu estou escrevendo, eu já tinha escrito um prefácio, mas eu estou retrabalhando esse prefácio porque eu continuo Amém e eu não consigo parar de pesquisar nunca, então eu estou descobrindo um monte de coisa interessante. Aí eu quero colocar tudo isso no prefácio do Conde Lopo, porque são coisas muito legais para deixar passar. Então eu quero fazer um apanhado assim sobre essa formação identitária presente na obra do Álvares, com essa homenagem ao Lord Byron que ele produziu, essa coisa do amor e morte. Eu também estou reescrevendo meu primeiro livro, então estou trabalhando demais assim nessa parte de amor e morte e amor como punição do amor. E aí é isso que a gente vai focar hoje, que é falando especificamente do Noite na Taverna. Então, Noite na Taverna, o que é? Uma espécie de banquete. Então, enquanto você tem no Platão, eu perdi esse comentário do Willer aqui. A bebida na fantasia é uma forma de morrer em Noite na Taverna. Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu morrer um pouquinho, peraí. O fugir da realidade na bebida e na fantasia é uma forma de morrer em Noite na Taverna. Pode-se dizer que sim, mas eu acho que a morte em Noite na Taverna ela está muito mais ligada a essa questão da punição, punição do amor, ou a punição de maneira geral, porque acontece muita coisa no Noite na Taverna e muita coisa supostamente errada para a forma de ver a sociedade daquela época. Mas o que a gente vai ter nesse Noite na Taverna? Uma espécie de banquete de Platão. Então, enquanto no Platão você tem um banquete que as pessoas se reúnem lá para discutir o amor, no Noite na Taverna você tem também uma discussão, uma união, uma reunião de pessoas para discutir o amor, mas o amor trágico. Então, o amor trágico, byroniano, aquela coisa mais pesada, mais dark, mais... Ou seja, que geralmente tem morte, né? Sempre tem. E as mortes, elas são... Eu vou deixar aqui porque tem um post-it que eu vou deixar para o final, que é o mais importante de todos aqui. Hoje se bater uma hora, se bater uma hora a gente não conseguir, Lu, hoje a gente pode ir mais um pouco, aí eu recomeço outra vez. Não, eu prometo hoje não é... Eu prometo que a gente vai fazer. Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu fiz aqui vários post-its, eu fiz um cálculo do tempo, eu fiz tudo vai lá, então. Aqui pra gente. Então, assim, ó, Álvares era moralista, na sua opinião, ele pensava diferente. Não, ele pensava muito diferente. Ele não era moralista de maneira nenhuma, ele ia contra, então ele queria quebrar todos os tabus da época. Então, assim, a gente está falando aqui de século XIX, a gente está falando de uma vila, né? Um lugarzinho minúsculo, pessoas com uma mentalidade arcaica, em São Paulo, numa vila, num lugar como se fosse uma cidade do interior, com sei lá quantas pouquíssimas pessoas. Mas o Álvares, ele era assim, ele quebrava tabus, ele fazia tudo... ele ia contra, ele afrontava mesmo, ele adotava esse comportamento de inglesa. Claro que depois ele teve que fugir, escapou, foi embora para a Grécia, aquela coisa toda, mas topé tudo. Então ele ia lá e não é nada disso e tal. Então o Álvares, ele adotou, ele trouxe para a literatura dele esse comportamento de afronta, né, de ir contra, quebrar tabus e fazer gente e tal. Isso foi muito moderno, foi muito bacana da parte dele, né, enquanto literatura naquela época, né, não era tão... Muitos autores byronianos, Ih, você sumiu aqui, Thaís, tá tudo bem aí? Tá dando umas travadinhas aqui também. Não, aqui tá tudo normal, eu continuo falando loucamente, mas você some de vez em quando. E pra mim é o contrário, você dá uma sumida ali.
Tá, aqui tem um comentário que eu vou tentar voltar, deixa eu ver. Álvares usou referência de Novales ao falar da noite, sempre, Pri. Novales era o cara, né? Todo mundo trazia Novales falando da noite, tudo acontece de noite, então praticamente todas as histórias do Álvares se passam à noite, noite na taverna, Macário só tem acho que uma cena que se passa durante o dia, Conde Lopo é à noite, então noite era o lugar que o pessoal se soltava, né? Tem até uma interpretação muito interessante do Antônio Cândido, que ele fala que a noite ela não era só o lugar, o espaço, né? O tempo. Ela era uma forma de espírito. Então, era como eles se libertavam, como eles se soltavam, É o estado de como eles espírito à noite, né? alcançavam. Era uma coisa assim, era muito mais interna do que externa, né? Então, isso é bem interessante. Falando de Noite na Taverna, a gente já falou da outra vez que Noite na Taverna é como se fosse uma continuação do Macário. Então, o Macário com Satã chega à porta de um lugar e o Satã fala para o Macário: vamos olhar aqui pela janela. Então, o que, que você olha pela janela? Lá dentro, uma sala fumacenta com 5 homens sentados ao redor de uma mesa, várias pessoas jogadas dormindo no chão. E é uma orgia, né? Em tese, se passa uma orgia, tem um monte de gente, tem as prostitutas, tem os bebedores e tal, e são 5 caras sentados em torno de uma mesa. Só que, antes disso, você tem um capítulo chamado Uma Noite do Século. Uma Noite do Século começa com uma pessoa falando: silêncio, moços, acabai com essas cantilenas horríveis. E aí o pessoal fala, e um fala, outro fala, e eles fazem silêncio. Esse narrador, nessa primeira parte, seria o Álvares de Azevedo. Ele próprio se coloca dentro da história, por quê? Porque depois você tem o que é chamado de narrativa moldura, né? Que é uma narrativa dentro da outra, uma narrativa que vai se deslocando, uma pessoa fala, depois outra pessoa fala, depois outra pessoa fala, como se fosse mini histórias dentro de uma história só. Mas o primeiro narrador seria o Álvares de Azevedo. E é muito legal, porque as histórias em quadrinho pegaram essa referência e colocaram o Álvares de Azevedo na história. Que Né? sensacional. Então, Ele ia adorar, eu acho, esse quadrinho. Esses quadrinhos aqui são sensacionais, são muito legais. Ó, esse aqui, por exemplo, que é Uma Noite em Lenfer, ele coloca o Satã. Então, você tem aqui no final o Álvares de Azevedo e o Satã estão indo embora juntos aqui, tal. Então, é bem legal. Eles misturam as histórias, né? E tem outros aqui que eles colocam o Álvares como narrador dessa história. Eu já quero esse HQ então, aí. Ele próprio Eu já quero. Eu já quero essas HQs. Eu passo sim. É bem legal. E aí eles colocam o Álvares como personagem. Então isso é muito legal, porque o Álvares próprio se coloca lá dentro da história e depois começa as narrativas. Então eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre cada história. Então o primeiro é o série. Então é uma coisa assim, ele coloca sorteia essas HQ, nem pensar isso daqui. Minhas raridades aqui em casa, nem pensar. Estou perguntando qual o nome do livro em HQ. Então, aqui tem 3. A Dione está perguntando. Oi? Sabe que foi o Noites na Taverna, né? Que foi feito em HQ aí? Isso, tem mais só um, Noite né? na Taverna. Ó, tem essa aqui, ó. Que tá espelhado, né? Mas dá para perceber. Depois tem essa aqui. Eu passo depois a referência. E tem essa aqui. E assim, é uma mais sensacional do que a outra. Essa última aqui daria uma live só sobre ela, porque ela tem. Pois não. A pessoa que fez, que é o Davi Calil, ele fez uma homenagem para os pintores. A gente combina mais uma, como pintores favoritos. Vamos pensar. Porque aí, assim, ele faz uma homenagem aos pintores que ele mais gosta. Então, por exemplo, tem uma que é o Van Gogh. Ai, que maravilha! Aí os pintores, eles são personagens. Eles são personagens. E aí ele faz
cada título como se fosse um pintor. E aí ele usa em cada capítulo desse o estilo daquele pintor para reproduzir as histórias do Noite na Taverna. E Nossa, que ele sensacional. coloca como se tivesse se passado em Lenfair. Lenfair é um lugar que existiu realmente em Paris. É muito legal isso aqui. A gente marca uma Maravilha, live só para maravilha. falar Já disso tô aqui depois, babando. porque é sensacional. É muito, muito legal. Eu adoro HQ. Então, assim, Ainda ó, o Álvares de primeiro. Azevedo e HQ? Não, não é Não, você vai amar, você vai vou adorar. amar, com certeza. Já amei, nem vi ainda direito. Então, dentro do Noite na Taverna, a gente tem a primeira história, o primeiro narrador é o Solfieri. Então, ele conta a história dele, que basicamente é uma história de necrofilia. Então, ele se apaixona por uma mulher, aí ele chega numa igreja, a mulher tá morta, e aí ele, olha lá, faz uma live dessa HQ no próximo sábado. Vamos ver, vamos ver. Vamos O conversando, né, Lulu? Solfieri, Vamos conversar. vamos, vamos. Pode ser? O So- pode ser, gente, combina. Vamos combinar. O Solfieri encontra uma mulher morta, em tese. Aí ele se apaixona por uma mulher, ele acha essa mulher está morta. Aí ele vai lá, pega a mulher, rasga o sudário, possui essa mulher estando morta. Ou seja, uma cena de necrofilia. Necrofilia no século XIX em São Paulo. Aí depois ele fala: ah, não, mas ela na verdade, ela sofria de catalepsia. Ah, ela estava cataléptica. Ah, tá, então ela não estava morta. Ah, É. até parece, né? Mas aí no fim ela morre, e aí ele enterra ela embaixo da cama dela. Então, assim, morte, amor, apaixonou, nossa, meu Deus, a mulher morreu, poxa. Bertrand é a história mais tétrica de todas. É. É assim, ele se apaixona por uma mulher, aí a mulher se casa com outro cara, aí essa mulher tem um filho, aí ele volta, quando ele volta, ele conquista essa mulher, aí a mulher começa a trair o marido. Quando ela tá traindo o marido, é, o marido descobre, aí necrofilia é romântico, necrofilia, Willer, é ultra romântico. É ultra romântico. Aí ele vai lá, o marido descobre, a mulher do que era a amante do Bertrand vai lá, mata o marido, mata o filho, ou seja, você tem assassinato, infanticídio. Aí eles viajam pelo mundo todo. Essa mulher, enquanto eles estão viajando, se veste de homem, ou seja, uma homenagem a George Sand, que é a mulher que se vestia de homem, a escritora e tal. Sim, é. Mais apaixonado na morte. Exatamente. Necrofilia não é romântico, não, eu também não acho. É ultra romântico. É Aí ultra essa mulher romântico. se veste de homem. Na literatura é assim, é válido enquanto quebra de paradigma. O que ele queria, na verdade, era quebrar paradigma, ele queria chocar a sociedade, ele queria seguir Byron. Então a ideia dele era exatamente essa: vou seguir os passos Chocar, de né, a Byron. Como é que eu sociedade, faço para causar. chocar essa sociedade do século XIX? Vou escrever uma história que tem esse cura, esse monte de coisa doida. E aí ele realmente conseguiu. Chocou tanto que tá chocando até hoje, né? Tem o pessoal aí, nossa, meu Deus, necrofilia, oh, nossa. Ele continua chocando os Continua leitores, chocando. ele alcançou o objetivo dele, quer dizer, ele fez o que ele queria fazer. Aí a mulher vai embora, abandona ele vira um bêbado, ele encontra uma pessoa que acolhe ele. O cara tem uma filha, a filha nova, ele se envolve com a filha, se envolve com todo mundo, mata todo mundo. Aí ele se cansa, tenta se matar. E a gente tem lá o suicídio, que é um suicídio muito parecido com o suicídio que aparece no Conde Lopo depois. Então, assim, o que eu estou estudando agora é essa. Como é que uma história do Álvares ecoa na outra história, que ecoa na outra, que ecoa na outra, que ecoa na outra. Assim, é uma coisa maluca, uma coisa muito louca, muito legal de se estudar, mas é uma vida de estudo, né? Com certeza. Aí ele vai, tenta se suicidar, não consegue se suicidar, cai no mar e tal, vai lá.
Aí alguém. O que acontece? Tem um naufrágio, aí eles têm o capitão do navio e tal, ele se envolve com a mulher, aí daqui a pouco tem um naufrágio, ninguém mais consegue alcançar a terra, aí ninguém mais consegue se salvar, ficam em canibalismo. Não tem o que fazer, não tem o que comer, todo mundo louco. Vamos tirar o palitinho, vamos tirar aqui 2 ou 1 para ver quem é que vai comer quem. Aí. Comeu literalmente. Literalmente, literalmente. Aí aquela coisa, não, agora eu vou, não vou, não vou. Quando você acha que o chocante já foi, não foi. Né? Ele Quando você vem acha da que mais tudo. Não. uma. Ele vem com um mais chocante ainda, um mais chocante, um mais chocante, um mais chocante. Aí acaba a história dele, beleza, a mulher morreu. Essa mulher também tem um, um eco num outro poema do Álvaro, porque ela cai no mar à deriva, e aí ele ecoa em um outro poema dele que também tem uma mulher que está no mar, é à deriva, tal. Então essa é uma coisa intrincada que liga com outra, que conecta com outra, que conecta com outra, é muito legal, é muito interessante, muito muito rica de se estudar. Aí uma obra conversa com a Aí a outra, gente né? entra totalmente, totalmente, totalmente conectada. Aí a gente tem lá a outra história, e isso tudo, gente, tem que imaginar que está acontecendo numa taverna, um monte de gente ao redor de uma mesa, tomando seu vinho lá, contando essas histórias, né? Então tem também É um uma happy hour. analogia que eu quero fazer. Happy hour que a É um gente fala. happy hour. É um happy hour, uma monte de gente. E aí um fala assim: ah, você acha que essa história é pior? Não, a minha ainda é pior. A ideia era espetar a falsa moral burguesa, pretendia mostrar as mazelas sociais. Exatamente, porque era uma grande hipocrisia, né? É. Todo mundo super bonitinho, vou na missa, não, olha, eu sou certinho e É tal, mas no diferente de fim, no hoje, né? fundo, É no bem fundo. diferente de hoje. Por isso que ele é tão Não, então. atual, né? Pô? Exatamente. Por isso que ele é tão, exatamente. Aí a gente vai, o cara fala assim: não, você acha que a minha. Foi, não, eu vou contar uma história pior. Deu uma travadinha aí. Não sei se para vocês deu aqui. Deu uma travadinha aí, Lu. Não sei se você está me ouvindo. Ela sumiu para mim aqui, ó. Ih, Luciana caiu. Vamos chamar de volta aqui. Vamos chamar ela de volta. Acontece, o sinal já estava meio ruim aí. Volta, Luciana. Volta, volta. Voltou! Voltou? Travou, tava tudo travado aqui. Pronto, voltou. Ah, Voltou? voltou. Todo mundo? Todo mundo? Voltou, certinho. Beleza. Então vamos continuar aqui. Aí quem chega agora na noite na taverna? Genaro. Genaro, aprendiz de pintor, foi lá, conheceu, o cara tinha uma filha, uma mulher que era modelo e tal. Aí ele foi lá, abortou. Não, ele desonrou a menina engravidou, ela abortou, ela ficou doente, ela morreu. Aí o cara foi lá e pintou a morte da própria filha, um negócio muito Nossa! pesado, né? Aí o que acontece? Como o cara descobriu tudo que tinha acontecido e tal, ele leva Claro para dar um passeio. Aí vai dar um passeio ali perto do penhasco. Vai dar um passeio Ah, um perto do passeio penhasco. Ele joga, agradável, ele salutar. vai se vingar do cara, joga o cara do penhasco. Olha lá, ó, até a internet tombou com a história. A história é tudo chocante aqui, ó. Tudo, todo mundo chocado com as histórias do Noite na Taverna. Que Aí maravilha, essa ideia. joga o cara do penhasco. Você acha que o cara morre? Não morreu. Não morreu.
Aí ele é recolhido, a pessoa vai lá e cuida dele. O que que ele faz? Eu vou voltar lá para ver o que aconteceu com o meu mestre de pintura e tal. Quando ele chega lá na casa do mestre, tá o velho e a mulher do velho mortos, ambos envenenados. Então, teoricamente, o cara se mata e mata a própria mulher. Tem essa coisa do veneno, essa coisa do, né, Romeu e Julieta, Noite na Taverna, o pessoal adora, né? É. Quando você acha que acabou, chega o outro narrador. Aí outro narrador é o Claudius Hermann. Essa é a história mais importante do Noite na Taverna. Então ele é um jogador, ele é um... como todos os outros, um devasso, um bêbado, um jogador que gosta de, né, curtir a vida, né? Curtir a vida doidado. Aí Estão falando que foi manifestação do ele maneco aqui. conhece Travou. uma mulher, a Duquesa Eleonora. Ele se apaixona pela mulher, travou a maneca. Aí ele vai lá, conhece a mulher, se apaixona por ela, aí ela não dá a mínima pra ele, ela é casada, tá? O que ele faz? Ele coloca narcótico na bebida dela, vai lá e possui essa mulher toda noite. Mas ele não está satisfeito com isso, porque aí, de novo, a coisa do dormir, da noite, do sonho, né? Não está satisfeito com isso, ele vai lá, rouba essa mulher e obriga ela a ficar com ele. Aí ela fica, não fica, chora, não chora, tal. Um dia ele chega em casa e encontra o marido da mulher abraçado a um cadáver. Essa parte é muito importante porque nessa parte, óbvio, que aí eles começam, o que aconteceu, não aconteceu, quem morreu, quem matou. Aí aparece no meio dessa, né, o cara teoricamente ficou louco. Então o Álvares ele gosta muito dessa coisa da loucura. Então ele associa a loucura à poesia. Então o poeta é um louco, isso aparece muito claramente no Conde Louco. O poeta é sempre um louco. Não sei se é porque acha que ele próprio é um louco, não sei qual que é a relação dessa loucura com a poesia, mas ele gosta muito disso. Aí chega um personagem no meio dessa história que é o Arnold. Aí o Arnold, do nada, ele aparece, aí ele deita no chão. Beleza. Deitou, começou a roncar. Aí chega lá o Johan, o Johan é o último, né? Aí ele estava jogando bilhar com uma pessoa. Podemos dizer que a valorização do amor é o único ponto positivo de Noite na Taverna? Não, eu acho que Noite na Taverna tem um monte de ponto positivo. Eu gosto demais. Eu acho muito legal. Mas assim, não sei se. Porque o amor, na verdade, ele não. Ele é punido. Ele se apaixona, vai consumar essa paixão, vai consumar esse amor e morre. Então o amor, ele é punido o tempo todo. Então, não sei se. Talvez tá mais esteja mais para valorização da morte. A morte, ela chega enquanto punição do amor. Tudo bem que nenhum desses amores que tem que é mais puro, é o que eu vou falar agora, e ele também é punido. Então não tem essa. Claro que esses amores, todos eles são. Um é. São sempre do contra, né? São sempre, entre aspas, errado, né? De acordo com o moral da época, né? Amor puro, esse amor é o que é punido. Então a gente tem assim, o último narrador, ele estava jogando um bilhar, aí tem um duelo, aí ele fala pro outro que quer duelar com ele, acontece toda uma confusão lá, ele duelar com o outro, aí esbarra com um cara que tava vindo e tal, ele mata o cara, em tese, ele mata o cara. O cara dá um bilhete para ele e fala assim, olha, eu quero que você vá lá entregar não sei o que. Aí a pessoa, esse que é o narrador da última história, fala assim, mas é uma mulher. Então essa história, a frase de morrer de amor faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa coisa de morrer de amor é isso mesmo.
Um duelo, quem venceria, o amor ou a morte? A gente vai descobrir isso no livro que eu estou reescrevendo, porque existe um Oh, duelo entre o amor e a morte. E sabe quem escreveu esse duelo? Álvares de Azevedo. ah, Em um poema supostamente perdido, mas que foi encontrado e que vai nossa, entrar no próximo livro que eu estou reescrevendo e eu que, tô olha, ansiosa já aniversário aí, de ó. 190 anos do Álvares de Azevedo vai ser esse aniversário de 100, se o aniversário de 189 já está sendo isso aqui, imagina o de 190. Não, esse eu 190 falando que 189 é um esquenta já pro do é 190 que vai só um arrebentar. aquecimento, é só um Um aquecimento, vai aquecimento. ser demais. Essa Aí coisa de todo mundo que punição está é bem aqui vai bacana. participar do 190. Espero que ao Sim. vivo de verdade, né? Todo mundo lá Nossa, bebendo de verdade, tudo junto. torcendo. Tomara, tomara, tô torcendo muito. Aí, ó, chega lá um narrador e tal, ele entrega uma carta e o cara fala, ah, é uma mulher e tal. Ah, e se eu me passasse pelo cara e fosse lá encontrar essa moça? Aí ele vai, óbvio, ele vai, a menina era virgem, ele vai desonrar essa pessoa e tal. Quando ele tá saindo do quarto, ele esbarra em um outro cara, aí esse cara veio pra vamos comemorar numa taverna, vamos comemorar numa taverna. O lançamento da Luciana vai ser numa taverna, 190. Aí eles barram num cara que tinha ido lá pela honra da própria irmã. Aí ele começa a lutar com esse cara. Aí o que acontece? Ele mata esse cara. Quando ele descobre, ele pega esse cara. Quando ele olha para esse cara, ele descobre que esse cara era o irmão dele. Então ele mata o próprio irmão. E quando ele mata o próprio irmão, ele descobre que o cara tinha ido lá pela honra da irmã. E a irmã, na verdade, era a própria irmã dele. Então aí você tem uma cena de incesto, assassinato, é tudo. Quando você acha que tudo de chocante que já tinha para acontecer aconteceu, acontece uma coisa mais chocante ainda mais E chocante. que E aí filme, você que fala, meu filme. Deus, Maria. que filme! Imagina isso num filme, que filme que não seria? Nossa, que E aí loucura! você Ia fala, ser maravilhoso. meu Deus, quer dizer que ele dormiu com a própria irmã? Sim, ele dormiu com a própria irmã. Mas aí você acha que tudo já tinha acontecido? Não, entra uma mulher na taverna. Entra essa mulher na taverna vestida de negro, pálida. Willer, pálida, em sua homenagem. Uma mulher vestida de loucura. Ela entra, procura uma pessoa, procura outra pessoa, vê todo mundo que tá deitado lá no chão e tal. Aí ela acha quem ela estava procurando. Quando ela levanta as mãos, estão sujas de sangue. Meu Deus, não é o Hamlet, não é o Hamlet. Calma que eu vou contar. É Shakespeare, mas não é Hamlet. Aí as mãos dela estão sujas de sangue. Essa mulher foi lá e matou um cara. Quem Não, foi que ela matou? Aquele. não trava nessa hora. Não travou, meu Deus do céu. Justo agora, não, não pode travar, meu Deus. Do máximo, do máximo. Não, Lu, volta, volta, Lu. Na hora H, você sai assim, Lu, não dá. Meu Deus, a gente fica aqui coração na mão. Faz isso não. Volta, Lu. Na hora que você sai. Ah, tô enlouquecendo aqui. Isso é combinado. É o Álvaro que tá zoando nós. Não é Quem vê, possível. pensa que é de propósito. Parece, mas deu certinho na hora que tava no auge. Pum, caiu. Conta quem a mulher lá. Legal. Tô pedindo pelo amor E de Deus. agora? O que acontece agora? Quem era essa mulher que entrou lá e matou? O que acontece? Essa mulher era aquela que o irmão entrou e foi lá e matou o outro irmão e tal.
Maneco, já sabemos que você está aí. Maneco está conosco, está trolando a nossa live. Aí, quem era essa mulher? Essa mulher era aquela que tinha sido desonrada pelo próprio irmão, que virou uma Na última prostituta. história. E quando ela vira uma prostituta, Que é o da última a história. Geórgia quase enlouqueço aqui. Eu também tô quase enlouquecendo aqui com essas interferências do além aqui, né? É, Maneco mesmo no pedaço, só porque tá aqui, Mané. entre nós, tomando vinho junto com nós. E quem vem é a Geórgia. A Geórgia veio para matar o cara que a havia desonrado. Aí ela consegue matar e ela vai lá e pega o Arnold. O Arnold é aquele cara que apareceu do nada, no meio da outra história, deitou lá e começou a roncar. Aí ele veio falando: Meu Deus, é você, Geórgia, minha amada, vem aqui, vamos nos amar e não sei o que, não sei o que. Agora é amada, fala, né? não, mas é que esse era realmente o cara que não tinha morrido. Ele era o namorado dela, entre aspas, e que o outro foi lá e achou que tinha matado. E, na verdade, ele não morreu. E aí ela descobriu quem foi, quem não foi e tal, e resolveu se vingar. Quando ela resolve se vingar, ela encontra no mesmo lugar o cara que era o namorado dela, que ela achou que tinha morrido, e o cara que a desonrou, que matou o irmão dela. Aí, quando esclarece isso tudo, ele fala assim: Nossa, meu amor, não sei o que. Ela fala: É muito tarde porque eu vou morrer. Quer dizer, por que eu vou morrer? Porque ela sabia que ela ia matar o cara. Quando ela sabia que ela ia matar o cara, ela tinha tomado veneno. Ela se envenenou. Aí ela fala até assim: Vês, a minha alma é negra. Amanhã eu espero só o túmulo. Não me chames, não sei o quê. O que acontece? Ela tomou veneno antes de matar o cara. E quando ele descobre, quando ele chega até ela e tal, não sei o que, não faça isso, ela já tá morta. Ela já tá morta, o que ele faz? Pega o punhal com o qual ela matou o outro e se mata. Estamos falando de Romeu e Julieta. Pois Romeu e Julieta, ela tomou veneno, ela morreu nos braços dele, ele pegou aquela mulher e falou: Não, eu não consigo viver sem ela. Foi lá e, se matou com o próprio punhal dela. História linda, Willer, pálido, história maravilhosa, super, ultra romântica. Ultra romântica. Então, ultra romântica, Romeu e Julieta. Aí ela fala assim: tomou o punhal, apertou no peito 2 gemidos, sufocaram-se no baque de um só corpo. É lindo isso, é romântico, é ultra romântico. Aí, o que eu quero trazer aqui para finalizar? Essa coisa de amor e morte. Quanto tempo a gente tem, Thaís? Vai dar tempo de cortar o bolo? Vai, tem mais de 10 minutos. Aí, então tá. Veneno também tem Hamlet. Ultra românticozinho. Tudo muito ultra romântico. Aí, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. No meu livro, o que eu fiz? Meu tá aqui, isso aqui, tá até com um monte de marcação. Isso aqui é uma biografia romanceada. Então, assim, tem um monte de história aqui que é verdade e tem um monte de história aqui que não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, estamos falando dos delírios de Álvares de Azevedo. Então, a gente tem delírio, a gente tem poesia, a gente tem morte, mas delírios especificamente, espalhados no meio do livro. Mas o delírio, o maior delírio de todos, qual é? Ele se machuca, ele fica doente, ele fica 45 dias lá em cima da cama e tal. Esses 45 dias que ele fica, ou entre a vida e a morte lá, ou morre ou vive, ele tem uma série de delírios. Então, nesses delírios, quem é que ele encontra? Ele fica o tempo todo lá deitadinho na cama, sofrendo, porque ele teve uma cirurgia que não teve anestesia, então ele sofreu pra caramba e tal. Não tinha anestesia no século XIX. Era hétero, os caras colocavam um negocinho lá. Terrível, terrível. Aí sofreu pra caramba. E o que acontece? No final da vida dele,
no capítulo chamado Que Fatalidade, Meu Pai, que dizem que é a última frase que ele falou na vida, segurou a mão do pai e falou, morrer tão jovem, poxa vida, que fatalidade, meu pai. Então, nesse último capítulo que eu coloquei a maioria dos delírios dele, o que que eu fiz? Ele encontra, ele tá delirando, né? Ele tá naquele delírio. Então, ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Cada vez que ele dorme, ele encontra o Sacontra, o Penseroso, o Álvares de Azevedo. Tá lá dormindo, acordando, dormindo, acordando. Ele encontra Delírio, o Conde né? Lopo, os delírios. Ele encontra o Conde Lopo, ele encontra todos os personagens que ele já escreveu na vida, ele vai encontrar. E aí ele chega um momento em que ele abre a porta de uma taverna e quem ele encontra? Esses personagens todos. Então, todos os personagens ele vai lá e encontra. E os personagens todos se levantam da taverna e erguem um brinde em homenagem ao Álvares de Azevedo. Porque o Álvares diz, eu cheguei para me despedir, porque eu vou morrer. E aí ele brinda com todos os personagens do Noite na Taverna e vai morrer. Aí quando ele sai da cena para morrer, aí ele volta, acorda, quando ele olha do lado, olha do outro, tá o pai, tá o irmão, tá todo mundo lá, e aí ele morre. Mas foi muito legal escrever essa cena, foi difícil também, mas foi muito legal escrever essa cena, porque ele encontra os personagens. Encontra, inclusive, esse pessoal todo do Como é que Noite na Taverna. essa sequência de cenas aí? Como? Como é que você sentiu, assim, de escrever isso? Eu chorei. Eu chorava que nem uma louca, desvairada. Falava, gente, isso aqui é um livro, como assim? Eu tô chorando porque o moleque tá morrendo, eu tô escrevendo, tô chorando aqui, era terrível. O Nossa, que que massa. aqui? Fale um pouquinho Perguntou sobre a a vida vida amorosa dele. amorosa. Não há registro sobre a vida amorosa, então não há o que falar. A gente tem de vida amorosa de Álvares de Azevedo, é tudo imaginação, é tudo que está nos textos. Não existe registro, não tem como falar sobre a vida amorosa do Álvares de Azevedo, porque é um enigma, é um Não dá mistério. para saber Qualquer coisa que o a que gente é vá real falar, daquilo, né? Que está na obra. é só o que está nos textos mesmo dele, assim, não tem registro. Tá falando Esses aqui, personagens todos podem ser considerados o próprio Álvares? De certa forma, sim. Eu acho que sim, que eram pessoas que estavam dentro dele e aí ele ia reproduzindo. Né? Eu acho que é muito isso aí. Thaís, e o bolo, Thaís? Vamos cortar o aqui, bolo? vamos cortar o bolo? Vamos cortar o bolo, Vou Thaís! trazer ele mais para cá. Nós estamos aqui, ó. Eu acho Aqui, que o ó. Álvares, ele tá Olha, dá uma zoando a olhadinha no nossa bolo live aqui, aqui ó. porque ele quer o bolo. Tá meio... Ó, fizeram até a foto dele aqui, igual lá no túmulo, tá vendo? Ó? Nossa, que Colocou o legal. noivo da morte aqui, ó. É a Bela Formiga que fez, ó. Ela O falou que noivo se da apaixonou morte. por fazer esse bolo aqui. O noivo Ó, da morte também tem uma fez até um explicação para sanguinho aqui, tá essa. vendo? Ó? Para Olha, essa ó. expressão. Nossa, que legal. Olha lá. Muito legal. Ó. Tá meio espelhado aí, mas dá pra ver. As caveirinhas, ó. Nossa, sensacional. Vamos lá. Vamos cortar em homenagem ao Álvares de Azevedo aqui. Poxa, ficar com vontade de comer esse bolo aí, hein? Ainda bem que eu Oi? tenho vinho aqui. Tá bem Vou que ficar com tem, vontade de ó. comer esse bolo. Era pra eu ter mandado um pra você, mas eles não entregavam aí, não teve jeito. Lindo, né, Ale? Ó, Não tem problema. vamos lá, cortar. Ê, O parabéns pra você. importante é a Uma gente faca já celebrar. linda. A Essa faca, faca aí foi a uma faca faca ultra que a mulher romântica pra matou o cara cortar. lá, hein? Vou Essa começar do lado faca de aí cá. tá parecendo aquela lá. É, ó. Vou cortar do ladinho aqui, ó.
Vou querer um pedaço com sangue, um pedaço de É, bolo com sangue, bolo roxo, olha a cor mas dele. o recheio aqui tá especial, você vai ver, ó. Por isso que eu fiz questão de cortar ao vivo aqui, ó. Ó, a mão tá meio na frente, ó. Ah, que legal. Você vai Nossa, não ver, ó. acredito, tem sangue mesmo. Tem, ó. Quer ver? Tá pensando o Gente, quê, ó? Viram? Olha que maravilha. É, ó. Vou mostrar aqui agora. Ó lá dentro. Olha isso. que ótimo. Ficou máximo, não ficou? Nossa, Acho demais, que o muito Álvaro ia legal. gostar, não ia? Nossa, que maravilhoso. Olha lá. Não, agora ele vai parar de zoar a nossa. Especialmente aqui, ó, se passasse pela tela aqui, iria especialmente para Luciano, aqui do Poxa, pedaço. Thaís, vai ficar fazendo vontade com esse bolo aí. Olha, Olha lá que maravilha. adorei, sensacional. Bem Muito sanguinolento. legal. É uma delícia mesmo. Será que é uma delícia? Vamos ver aqui, ó. Vou Nossa, comer ao vivo aqui só para não, que né? delícia. Fazer a desfeita pro Álvares, né? Ah, que ótimo. Vai ficar fazendo Nossa, vontade muito bom. agora, hein? Olha aqui a camiseta especial também, ó. É, eu trouxe aqui o meu, ó. Legal seria estar comemorando numa taverna mesmo, né? Como foi, falou aí o Viller, né? É, trouxe o bolo, a internet parou de travar, Lê. Tem razão. Para mim travou Eu ainda um tô pouco. tentando ler aqui os comentários, mas tá difícil. Flores Vive, apaixonada, amei o bolo, eu adorei esse bolo. Amo Álvares de Azevedo, muita luz, maravilhosa. Faca usada no Noite na Taverna. Agora eu tô vendo os comentários. Faca foi É, usada no Noite na Taverna, também acho. Adorei a faca. isso aqui veio, ó. O Álvares e o bolo são maravilhosos. Nossa, especial. Olha lá, ó. Sensacional. Uau, uau, Vou uau. dar até um print aqui nós, ó. Faz uma pose aí, Lu. Aê, peraí, deixa eu dar um print. Peraí, faz de novo, faz de novo. Aê, agora sim. Que maravilha. Ó, daqui um ano a gente tem que estar comemorando isso, ó. 190 anos, não vejo a hora já. Daqui um ano. Nossa, Espero que no nós ano que vem estejamos eu lá quero numa muito, taverna muito que mesmo. isso seja pessoalmente, ao vivo. Todos nós que estamos aqui participando e mais gente ainda, né? A gente falando sobre Álvares aí, falando Ah, os eu também poemas, comendo bolo e acho que eu gostei desse comentário aqui, ó. No lançamento do livro, qual? tem que ter esse bolo de novo. Gostei desse comentário aqui, ó. No lançamento do meu livro, vai ter que ter esse Sim, bolo de a novo. gente faz o bolo de novo e faz maior, né? Com certeza. Esse eu pedi um pequenininho porque eu sabia que não ia ter muita gente aqui para comer, mas eles fazem maior, né? Então dá para fazer um desse grandão. Aí a gente faz no dia. Adorei, adorei. Adorei essa ideia. Vamos colocar essa no lançamento do meu livro especial. Guarda aí o design dele. Bolo de 20 Com quilos. certeza. E ainda vai Ó, ser pequeno, hein? tem Meu 30 Deus. segundos só, Lu. Vamos ver se a gente faz mais uma sobre essas HQs aí maravilhosas. Adorei, adorei. Foi muito legal participar. Obrigada, Obrigada a todo mundo que estava aqui. adorei. Obrigada a todos. Já consegui ler os comentários. Obrigada, Thaís. Foi